Olá pessoal, aqui é o William do blog aprendendojavafx.blogspot.com e hoje eu vou falar para vocês brevemente sobre a utilização de XML na criação de interfaces JavaFX. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês são os problemas que podem aparecer na criação de código, na criação de interface utilizando código Java. Claro que há pessoas que preferem código Java simplesmente porque elas podem modificar e criar padrões na Vue, padrões de projeto na Vue que facilitam a criação de interface e a automatização. Mas no geral, a criação de código Java na Vue leva a gente a complicar o que é Vue em si, com ações, com a regra de negócio da aplicação. Além do mais, a gente acaba às vezes escrevendo muito código que requer que a gente conheça bastante a API do JavaFX, mas o nosso foco às vezes é, sei lá, por exemplo, criar uma aplicação que se comunique com o servidor, a gente acaba perdendo tempo escrevendo elementos de interface. Então no caso aqui a gente tem essa mega simples aplicação, que ao digitar um texto, digita seu nome aqui, clica no botão, ele muda uma saudação aqui embaixo, com um pequeno efeito, né? O maior problema que vocês podem ver é que a gente escreveu uma bolada de código só para criar a Vue. Esse código não tem nada a ver com o nosso objetivo, que era mostrar uma saudação para o usuário. E no final ainda a gente acabou misturando parte da ação com o código Java. Então aqui quando clicar no botão ele vai executar essa ação aqui. E isso acaba dificultando a leitura futuramente. Com o uso de XML, a gente separa completamente a Vue das ações do programa. A gente consegue manipular só o que a gente quer da Vue e ainda não escreve nenhum código Java para criar a interface em si. Então aqui a gente tem uma aplicação que agora, em vez de utilizar Java na interface, a gente utiliza XML. No caso, o XML do JavaFX é o fXML. Nesse programa Java já ficou muito mais enxuto que o exemplo anterior. Então o que a gente tem aqui é a carga de um arquivo do sistema. A gente pega o URL de um arquivo do nosso sistema de arquivos. Aí a gente carrega ele utilizando essa classe utilitária do JavaFX, o fXML loader. Carregando esse arquivo a gente faz um casting para um parent, porque ele carrega um objeto. E com esse casting a gente cria uma cena e fala que a raiz dessa cena é o parent que a gente carregou do XML, né? O XML, por sua vez, ele tem semelhante ao que a gente tinha no código Java, só que de forma declarativa, utilizando a sintaxe do XML. Então, no caso aqui, a gente tem um enter pane, e também tem o nosso text field, nosso botão, nosso label, um efeitozinho, assim como estava em Java. E o mais interessante aqui é que, para a gente tratar as ações desse código, a gente declara uma classe Java que vai ser o controller. Então eu declarei que main.controllerAplicação, essa classe está aqui. E nessa classe eu posso fazer referência a coisas que estão declaradas aqui no XML. Então, por exemplo, eu tenho um campo de texto chamado txtnome na minha tela. Eu injeto ele aqui dentro utilizando essa notação do JavaFX para que ele possa ter uma referência aqui. Assim eu consigo pegar informações da Vue sem ter que mexer com código Java. A mesma coisa eu faço também para o label, né? Eu dei um ID para ele aqui, declarei um campo com o mesmo nome dele aqui dentro e anotei com fXML. Então quando o JavaFX for carregar esse controle, ele vai colocar aqui dentro referência àqueles elementos lá da interface. E para tratar as ações do botão, em vez de implementar uma interface com uma classe anônima, etc., simplesmente falo qual que é o método que vai ser chamado quando o usuário clicar no botão. Então aqui eu tenho a declaração do botão, e no onAction dele a gente tem que atualiza a mensagem. Então a gente tem um método aqui chamado atualiza a mensagem. Obviamente, se eu não tiver esse método aqui, o programa não vai nem carregar. Bem, executando o programa, vocês vão ver que a gente não tem nada diferente do que a gente mostrou com o código Java, simplesmente outra forma de fazer. Mas agora a gente escreveu muito pouco código Java para Vue, a gente simplesmente utilizou um XML. Bem, nesse momento você deve estar pensando, poxa, acabei de ver um XML ali, é também complicado, assim como o código Java. Para você pode estar parecendo que é trocar nada por nada. Mas, para gerar o XML, a gente tem uma ferramenta muito boa, escrita em JavaFX, que é o Scene Builder. E nessa ferramenta permite que você arraste elementos para um palco, né, um painel. E nesse painel, a gente consegue também configurar as informações que a gente viu lá no fXML, sem mexer com o XML nem um pouquinho. Então você vai só focar na interface em si. Então, por exemplo, aquela interface que a gente fez, se eu fosse criar ela aqui com o XML, eu poderia simplesmente
arrastar aqui. Aqui no canto esquerdo eu tenho a nossa paleta de elementos. Então puxar um text field, puxar um botão, puxar um label, assim como era aquela interfacezinha bobinha que a gente está fazendo. Aproveitar, vou digitar o label. Plim. Podemos também trocar as propriedades do label. Clique no botão. Clique. Podemos fazer quase tudo que a gente faz no código. 99% das coisas que a gente faz no código de JavaFX a gente consegue fazer aqui. Então você pode ver aqui no lado, assim que a gente clica num elemento, a gente tem todas as propriedades aqui do lado direito. Então no caso eu vou adicionar um efeito, né, como já estava adicionado, eu vou adicionar lá no código JavaFX no XML, estou adicionando aqui agora um efeito de reflection. E para configurar aquelas propriedades que vão bater depois com o código Java, né, o controller, simplesmente clica aqui no nosso elemento, vem aqui em code, opa, deixa eu clicar certo. E a gente pode dar os IDs para elementos para ser injetado lá no controller e também declarar a nossa classe de controller. Certo? Então era isso que eu queria mostrar. É interessante criar aplicações agora com esse Builder. Você cria aplicações muito rápido e foca no código Java. Pode criar até aplicações gigantes sem ter nenhuma dor de cabeça. Era isso, até a próxima.